Olá, igreja, boa noite. É Pastor Mário falando. Quero fazer com vocês nessa noite a nossa reflexão na palavra do Senhor. Mas antes quero dizer mais uma vez a todos os papais, né, da Central de Honório Gurgel, meus parabéns, né? Parabéns pra gente, né? Que Deus esteja abençoando a cada um de nós, porque ser pai é muito importante na vida de nossos filhos, né? Nós somos canais de bênção do Senhor para cada um deles, e eles são presentes para nós. Que Deus esteja abençoando a todos os papais da Igreja Batista Central em Honório Gurgel. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais um dia, Senhor Pai. Obrigado por estar na Tua presença nesse momento com a Tua casa. Muito obrigado pelo Dia dos Pais, por todos os papais da Central de Honório Gurgel. Abençoa, Senhor Pai, teus filhos com as Tuas mais ricas bênçãos, que eles possam, Senhor Pai, com a orientação do Teu Espírito Santo, cada vez mais abençoar seus filhos e filhas. Senhor, que assim seja com cada papai da tua igreja. Eu te rogo e te agradeço em Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você a fazer a leitura da palavra de Deus que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 16 ao verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram, que isto não lhes seja posto na conta, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Quero convidar você para a gente fazer a nossa reflexão dessa manhã, aproveitando o Dia dos Pais. A gente vai fazer uma reflexão com o seguinte tema: o grande papai. Essa carta aqui, que é onde Paulo está escrevendo a Timóteo, e Timóteo era um filho na fé de Paulo, né? E verdadeiramente o era como um filho para Paulo. Paulo tinha um carinho muito grande para com Timóteo. Paulo está escrevendo aí, ele está numa situação dificílima. Paulo está preso em Roma, muito provavelmente numa cela fria, com dificuldades. A gente vê um pouquinho antes ele pedindo a Timóteo para trazer a sua capa, trazer alguns livros, pedindo para que ele venha antes do inverno. Provavelmente no inverno as dificuldades de Paulo iam aumentar muito. Então ele está numa situação difícil, e ele está ali agora escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, e está, além de ter dado algumas orientações, agora aqui nesses versículos ele está relatando algumas coisas, algumas ações do grande papai, né, que tem cuidado dele. E a gente vê que os nossos amigos, os verdadeiros amigos, a gente não conhece nos momentos de alegria, né? Muito pelo contrário. Aqui Paulo se queixa de abandono, ele está numa situação difícil. Eu não quero dizer que aqueles amigos de Paulo eram maus cristãos. Talvez se eles fossem, eu acredito que sejam bons cristãos, mas Paulo estava numa situação dificílima, enfrentando Roma, e aquilo poderia ser demais para eles. Então eles deixam a Paulo, e Paulo se queixa disso. Todos me abandonaram. Porém, e aí a gente vai entrar na primeira parte da nossa reflexão, ele vai dizer que alguém não abandonou ele. E eu quero repetir aqui o que diz os versos 16 e 17. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, ele estava sozinho. Olha. Todos me abandonaram, que isto não lhes seja posto na conta. Mas o Senhor, verso 17, mas o Senhor esteve ao meu lado. O grande papai não te abandona. Guarda isso aí, o grande papai não te abandona, né? Deus, ele é fiel para com os seus em qualquer situação. Aqueles que confiam no Senhor e o buscam, eles não estarão só.
Deus estará sempre indo ao encontro para auxiliar, para estar junto, e a pessoa sente a presença do Senhor com ela. Então, o grande papai, em primeiro lugar que eu quero refletir com você, ele não te abandona. Em segundo lugar, o grande papai, ele te dá forças, ele te dá força. Se a gente continuar no texto, o texto vai dizer assim, ó, o verso 17 ainda, né? Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de minha pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Paulo, mesmo nessa situação difícil, estava pregando o evangelho, e quem é que dava força para aquele homem continuar a sua missão, o seu compromisso com o Senhor? Era o próprio Deus vivo, era o grande papai. Ele dá forças. Você já viu que no momento de dificuldade, já percebeu isso? No momento de dificuldade, como é bom ter alguém do nosso lado, alguém que para nos ouvir, simplesmente para a gente falar sem parar, e aquela pessoa tá ali ouvindo a gente, alguém que possa a gente possa derramar lágrimas, e alguém está ali pronto para nos consolar. Então, o grande papai também é esse, é o nosso Deus que estava dando forças a Paulo, né? Paulo disse primeiro, ele não me abandonou, e ele está me dando forças para eu continuar a minha missão, para eu fazer o que tem que ser feito, que é pregar o evangelho a todos os gentios. Isaías capítulo 40, verso 29 diz assim: ele fortalece o cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. O nosso Deus multiplica as nossas forças quando a gente não tem nenhum vigor. Ele é o grande papai, ele não nos abandona, ele nos dá força. E agora o terceiro ponto que eu quero chegar com você, junto com você, ele te livra do mal. E aí eu quero ler mais um pouquinho do verso 17, também o verso 18. No verso 17 já disse assim: mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de força, para que através de minha pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E aí o pedacinho que faltou do verso 17: e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A ele para todo sempre, a ele a glória para todo sempre. Amém. Então, dois pontos aqui que eu quero ressaltar, né? E fui libertado da boca do leão, e o Senhor me livrará também da obra maligna, e me levará salvo para o reino celestial. Você veja, o sistema jurídico ali romano era um pouco parecido com o nosso contemporâneo. Eles tinham pelo menos dois momentos, né? Então, o primeiro momento era para se verificar se haveria julgamento ou não. Então, é trazido as partes e ouvidas, e depois para se ter então o julgamento propriamente dito, uma segunda ação que seria julgada aquela questão. Hoje também é assim. Eu não sou advogado, não entendo totalmente de direito, mas eu sei que a primeira chamada é para uma tentativa de conciliação, né? E a gente não sabe exatamente o que aconteceu ali. E Paulo estava só, humanamente falando, mas Deus estava abençoando ele sentia a presença de Deus pelo Espírito Santo, e muito provavelmente Deus deve ter dado a ele sabedoria e argumentação para que ele se colocasse bem naquele momento, e ele fosse, o que aconteceu lá no final do verso 17, fosse liberto da boca do leão. A gente não sabe o que aconteceu, mas provavelmente Paulo foi liberto já nesse primeiro tratado aí, junto às autoridades romanas. Ele foi liberto de alguma coisa muito ruim que poderia ter acontecido com ele, porque ele fala, ele foi liberto da boca do leão. É uma expressão que denota que significa que ele escapou de um grande perigo, de alguma coisa muito ruim que estava prestes a acontecer a ele, e ele vai atribuir isso a Deus. Foi Deus quem me ajudou, foi Deus quem me deu forças, ele que esteve comigo, não é? Ele não deixou que essas coisas acontecessem. Então, Paulo,
ele está... Deixa eu só abrir de novo aqui meu texto, pronto, que ele tinha fechado. Então, Paulo, ele está acreditando isso a Deus. Foi Deus que livrou ele do mal. E é esse terceiro ponto que a gente está ressaltando agora, né? O grande papai te livra do mal. Ele te livra do mal. Isso dava confiança a Paulo. Assim como por várias vezes, e ali naquele momento, Deus livrou ele de algo ruim, ele tinha certeza também que Deus era poderoso também para livrar ele futuramente de qualquer obra maligna e levar ele com segurança para o reino celestial, onde ele moraria com o grande papai eternamente, onde ele está morando agora eternamente com o grande papai, né? Então, ó, o grande papai não te abandona, o grande papai te dá forças, o grande papai te livra do mal. E aí agora eu quero concluir com você dizendo o seguinte, né? A gente faz essa a gente usa essa figura de pai para o nosso Deus, né? Justamente por essas coisas, né? Porque o grande papai, o papai verdadeiro, ele está sempre preocupado com seus filhos, então ele não quer abandonar seus filhos, ele tenta o tempo todo incentivar, motivar, dar força e ele vai tentar de tudo, com todas as suas forças, livrar seus filhos e filhas do mal, né? Um pai verdadeiro ele faz isso. Hoje a gente tem também outras situações, a gente tem mães que são mães e pais, mas o que eu quero falar aqui é o seguinte: olha, a gente está no mês dos jovens e dos adolescentes, e principalmente eu quero falar agora aos adolescentes, né? A gente usa essa expressão que Deus é pai e a gente deve valorizar muito os nossos pais, tá? Os nossos pais adolescentes eles são os nossos verdadeiros amigos. Quando todo mundo abandonar a gente, quando tá tudo bem, tudo alegre, quando tem dinheiro, quando tá tudo ótimo, a gente tem um monte de amigo perto. Mas quando a gente tá em dificuldade, a maioria dos amigos que não são amigos, são colegas, eles nos abandonam. Mas os nossos pais, né, o nosso papai, a nossa mamãe, eles são nossos amigos verdadeiros. Eles não nos abandonam, eles procuram nos dar força, eles tentarão de tudo para livrar a gente do mal, eles vão tentar de tudo para que eu e você a gente não sofra, porque eles nos amam de verdade, os nossos papais e as nossas mamães. E a palavra do Senhor, viu, adolescente, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quando nós honramos nosso papai e nossa mamãe, nós estamos honrando o Deus do nosso papai e da nossa mamãe. Nós estamos honrando o grande papai que nos deu a vida, que não nos abandona, que nos dá força, que nos livra do mal. O nosso papai e a nossa mamãe também um dia nos deram vida, cuidaram de nós e estão agora, até agora, esse momento, para aqueles que os têm vivo, né? Tentando nos proteger, porque eles não nos abandonam, tentando nos dar força, nos incentivar e tentando, à sua maneira, fazer com que a gente não sofra, que a gente seja livre do mal, ainda que você tenha implicância, meu pai não quer que eu faça isso, não quer que eu faça aquilo, minha mãe também, mas eles são pessoas experientes, são pessoas que Deus colocou na sua vida para te abençoar e para cuidar de você. Ouça, dê ouvidos ao seu papai e à sua mamãe, tá bom? Quebrante seu coração para aquele grande papai lá, que Deus possa abençoar você. Um beijo grande no coração. Não saia daí que a gente ainda vai fazer a ceia do Senhor.